tempo glorioso que estamos vivendo. Os apóstolos acharam que tinham perdido o que eles tinham de mais precioso. Jesus não era um enviado. Como pode Jesus ter partido? E agora, o que será de nós? Quantos milagres nós vimos Ele fazer. Quantas coisas lindas vimos com Jesus, e agora? Eles tinham ou não tinham a promessa? Eles tinham. Mas o momento de luta, de luto e luta, de dor, de tristeza, de perda, fez com que eles se esquecessem completamente. Não se sinta menor se isso também acontece ou aconteceu com você. E agora? O que vai ser de mim? Perdi o trabalho, perdi o casamento, perdi tudo. Mas Jesus voltaria, e Ele voltou. A promessa se cumpriu. E ontem, ao lembrar de Pedro, não vou falar sobre ele hoje, mas Pedro foi aquele que negou Jesus. Não te conheço, não conheço esse homem. Imagina a culpa que ele não sentiu. Meu Deus, neguei meu Jesus e agora ele foi para o madeiro. Nunca mais serei perdoado. Mas quando foi derramado o Espírito Santo sobre ele, aquele homem virou o homem mais intrépido da Bíblia Sagrada. Ele falava com ousadia. As pessoas colocavam a cama no caminho onde Pedro passava, para que quando ele passasse a sombra dele tocasse e as pessoas fossem curadas. O perdão veio, a culpa foi embora. E Jesus se manifestou ainda maior e melhor do que quando ele estava fisicamente presente. Através de quem? Através de quem negou ele. Talvez hoje a sua fé esteja pequenininha. Igualzinho um grão de mostarda. Ah, pastora, eu não sei o que fazer. As lutas são muito grandes, eu não tenho fé para vencer. Eu venho aqui para a igreja, mas eu venho, confesso, venho no automático. Venho porque minha líder pediu, venho porque meu pastor pediu e eu vim. Mas Pedro também fez isso. Entre aspas, negou Jesus. Mas ele foi muito usado. Senhor, Jesus quer te usar poderosamente. Amém? Você crê nisso? Em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos 9, versículo 36 em diante. A Bíblia Sagrada nos conta uma história de uma discípula do Senhor chamada Tabita. E a gente vai aprender um pouquinho sobre ela. Ou melhor, mais com Pedro do que com ela. E glória a Deus por isso. Se você trouxe a Bíblia, você pode acompanhar comigo, mas se não, você pode acompanhar ali no telão, que vai passar para você a mensagem. Diz assim: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera, quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair, a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-la viva. Olha aqui para mim, toda a igreja. A gente vai parando agora, e eu vou te ensinar aqui algumas lições preciosas. A Dorcas, diz aqui no versículo 36, que ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Então ela era uma menina muito usada por Deus, ela era uma discípula, fazia coisas para as pessoas, boas ações, né? Às vezes você está aqui, você é igual a Dorcas, cheia de boas obras, né? Você vive fazendo bem, você atende, você ajuda, você faz, você acontece, né? E glória a Deus pela sua vida, que Deus te conserve sempre assim. Mas o que aconteceu? Aqui diz que aconteceu naqueles dias, que dias? Dias que a Dorcas estava cheia de boas obras.
no momento que ela mais era usada por Deus, acontece algo que faz ela adoecer. Quantas e quantos de nós não estamos incluídos também nessa mesma situação de Dorcas? No dia que você era mais usado por Deus, o dia que você estava mais se consagrando pela sua casa, pela sua família, aconteceu o divórcio. No dia que você estava mais firme com Deus, aquele seu momento, parece que aconteceu a pior luta da sua vida. Isso não é de agora, isso já acontecia aqui. Aqui, ó. Isso não é atual, isso já é antigo. Porque é assim que o inimigo trabalha para roubar a sua fé. Ele está sempre trabalhando, não se espante quando ele se levanta contra você, contra a sua casa. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Glória a Deus, isso nós sabemos. Então, com essa fé, você pode esperar que quando as lutas vierem, você é quem vai prevalecer. Ponto. Entenda isso. Aqui, naqueles dias que ela era mais usada por Deus, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. Dorcas ficou doente e morreu. Quantas não estão assim no nosso meio, do nosso lado? Eu trabalho com mulheres e quantas de repente eu atendo, e isso é até uma lição para nós pregadores. A gente procura saber sempre o estado das nossas ovelhas, mas nem todas a gente consegue. Às vezes as de perto estão passando uma luta tão tremenda. E às vezes não se abrem, não falam conosco, não fala. E é aquela luta tremenda. Espera o quê? Espera morrer. Depois que morre espiritualmente, minha amiga, nem ajuda você vai querer, porque os mortos não falam. Fala ou não fala? Não fala. E não é só o morto físico, não, é o morto espiritual. Se você morre espiritualmente, você não tem discernimento. Por que você acha que muitos se desviam? Porque morreram espiritualmente. E hoje para voltar é difícil, mas é possível. Tem que ter trabalho, tem que ter joelho no chão. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Aqui, aquela menina tinha morrido, mas as pessoas que estavam com ela, olha aqui para mim, ó, não enterraram ela não, enterraram. Porque enterrou já era, não tem mais jeito, não é? Enterrou não volta mais. Mas eles não, eles depositaram o corpo dela lavadinho, bonitinho, num cenáculo. Ou seja, num quarto alto, numa parte da casa onde ninguém ia ter acesso. Então põe lá naquele quarto alto, porque nós vamos fazer alguma coisa. Eles ouviram falar que Pedro estava passando por aquele lugar. Olha, Pedro, hein? Lembra do Pedro, né? Pedro agora estava cheio do Espírito Santo, ele era um outro homem. Engraçado, né? Pedro era aquele que andava com Jesus, discípulo escolhido e amado do Senhor. Mas ainda assim não tinha o mesmo poder que tinha agora sem aquele Jesus, que estava fisicamente com ele. Às vezes você acha que você está num certo nível espiritual, que parece que você não tem mais para onde avançar. Tem sim. Pode ter certeza disso. Deus quer te usar ainda mais do que já te usou algum dia. Aonde, pastor? Eu não faço a obra. Você faz sim. Sabe quando você faz a obra? Quer saber quando que você faz a obra? Quando você acorda, coloca os 2 pés no chão, seu despertador toca, você se arruma, você vai para o trabalho, você vai para o ponto de ônibus, você pega um Uber, você pega o metrô. Inúmeras oportunidades de ser usada por Deus. Inúmeras. Várias o Senhor te dá. Ah, mas eu moro sozinha. Não tenho família. Possível, alguém quase que não tem família, né? Mas você tem, ou você não tem, mas você pode e deve ser usado por Deus. Aquela menina foi depositada pelas colegas no quarto alto ali, pelas pessoas. E eles fizeram o quê? Como Lida, versículo 38, era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Olha aqui para mim. 2 discípulos, amigos da discípula Tabita, Dorcas, foram então correndo para Pedro. Olha aqui para mim, ainda existe esperança. Para algo que talvez morreu não dentro de você, mas às vezes morreu o sentimento que você tinha para com o seu esposo. Morreu. Ele me trata tão mal.
tenho por que fazer com amor o que eu fazia antes para ele. Morreu. Não sei mais o que fazer. Foram chamar Pedro, eles não tinham mais o que fazer. A parte deles eles fizeram. Lavaram o corpo, deixaram lá bonitinho no quarto alto, no estado de espera. Às vezes o amor que você sentia pelo seu marido está num estado de espera. Mas precisa chamar Pedro. Precisa chamar alguém que vai fazer um milagre. Precisa chamar a palavra. Pedro vai ensinar exatamente o que você precisa fazer hoje. Às vezes você perdeu tudo nessa pandemia. Perdeu tudo, perdeu vontade de viver. Perdeu o ânimo para tudo. Não tem mais ânimo para nada. Calma, coloca o seu ânimo lá no quarto alto que Pedro vai chegar. Não enterra não. Não enterra seus sonhos. Não enterra a sua vontade. Não enterra aquilo que Deus um dia te deu. Tem gente que está enterrando promessa. Sabia disso? Tem gente que está enterrando promessa. Ah, o pastor fala na igreja. É tu e a tua casa. Aí você fala, tá, já ouvi essa palavra. O pastor pregou semana passada, não foi? Está enterrando promessa. Está enterrando o que Deus está falando com você. É no tu e tua casa que o milagre acontece. E você está lá, de bobeira. Perdendo tempo. Está lá enterrando a palavra. Não enterraram Dorcas, deixaram lá no quarto alto. E olha o que aconteceu. Foram correndo chamar Pedro. Pedro, não demora não. No versículo 39 diz assim. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Olha aqui para mim. Pedro foi lá para quê, povo? Para que Pedro foi chamado? Vamos ver se você é inteligente. Pedro foi chamado para quê? Pedro foi chamado para fazer algo por Dorcas. Porque eles não falaram assim, Pedro, vem cá ressuscitar Dorcas, né? Eles foram chamar correndo, falou, não demora não, né? Eles só falaram isso, né? Ô Pedro, vem cá urgente que a gente precisa de você. Quando nós nos achegamos a Deus, a gente não sabe como orar, a verdade é essa. A gente não sabe como orar. A gente ora de uma maneira viciada, daquela maneira que você orava quando você era uma criancinha sem dente. Quando você falava, papai do céu, abençoa minha família, minha casa, amém, meus brinquedos. Se você nasceu num berço cristão, né? Porque não foi o meu caso. O meu eu só fui saber fazer oração depois de velha. Mas muitas pessoas não sabem ainda como orar. As pessoas vão diante da presença de Deus, sabem que existe um Deus que opera milagres, um Deus que opera maravilhas, mas não sabem clamar por esse Deus. Não sabemos clamar a Deus. Não sabemos orar como convém. Não sabemos orar e dizer, Deus, é a tua hora agora, é hora de o Senhor operar na minha casa. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Nós vamos fazer um propósito diferente em 2021. 2021 é um ano da libertação, então vai ter que ter libertação. Vai acontecer. Em nome de Jesus, às vezes é a sua casa, é o seu filho, é o seu parente, é aquela pessoa que precisa de um encontro com Jesus, começando com você. É ou não é, pessoal? Claro que é. Irmã, eu estou aqui, pastora Thaís, mas só Deus sabe o que eu sinto, o que eu passo no meu coração, o que acontece na minha mente. É você e Deus mesmo. Mas vai ter que ter libertação. Aqui houve libertação, houve milagre. Pedro, quando ele chegou lá, ele chegou o quê? Sabia então que aquela menina estava morta. Ele chegou para fazer algo, ele chegou para ressuscitá-la. Porque não tem mais o que fazer quando alguém está morto. Já tem que dar o tratamento de choque. Vai, levanta! Morto espiritualmente é a mesma coisa. Você fica ali alisando o morto espiritualmente, né? Ai, coitadinho, mas ele sofreu muito na igreja. Ou então, mas é que o pastor, ele foi muito mal com ele. Fica alisando o morto, que o morto não revive. Para de alisar morto. Você fica lá alisando o moço, seu filho, aquela coisa. Não, bem, mas é que é assim mesmo. O que é assim mesmo, o quê? Fala, meu filho, olha só, o negócio é o seguinte, meu filho. Se você fechar os olhos agora, você vai passar a eternidade no inferno. Filho, porque ele já sabe a verdade.
Principalmente os que se desviaram, já sabe. Não esquece não, viu? Só esquece de falar, só esquece como era. Mas aquela lição que falou ao coração deles não se esquece. Morreram espiritualmente porque não buscaram. Porque nunca tiveram de fato talvez um encontro com Cristo. A gente precisa trazer o tratamento de choque. Na santidade. Não é na pancada não, você entendeu? Não é um pedala não. Ah, moleque, se você não for para a igreja comigo hoje, não vai acontecer nada. Só vai ficar com raiva. Só vai ficar nervosa e vai entrar na carne ainda por cima. Quem sai da palavra é você. Não é? Perde 2 vezes, ele e você. Não dá, né, pessoal? A gente tem que ficar firme na palavra. Quando Pedro chega naquele lugar, ele chega para quê, pessoal? Ele chega focado. Ele chega para fazer a obra, ele chega para fazer um milagre. Ele vem querendo, cadê a Dorcas? E a hora que ele chega para ver ela, as viúvas que faziam aquelas boas obras com a Dorcas, chega diante dele e fala assim: olha aqui, Pedro, olha aqui o que ela fazia. Que sofrimento, porque o Senhor levou ela era tão boa, estava sendo tão usada. Você está rindo, né? Mas quantas não oram assim, né? É ou não é? No desespero. Ai, meu Deus, meu marido, não sei mais o que fazer com ele. O que eu faço com esse homem, Deus? Aí primeiro vem o quê? Primeiro vem o desespero, depois vem a revolta. Por que eu casei com esse lixo? Minha mãe falava, meu pai nunca aceitou nosso casamento, é verdade, pai. Eu já sabia disso. Eu que fui cabeça dura e fui em frente. Imagina que você está num barco que não tem âncora e também não tem ilha. E você nunca vai chegar a lugar nenhum. Mas você vive no barco. O que você vai fazer? Você vai colocar uma florzinha, vai dar um jeito na cozinha do barco, para você poder viver ali com dignidade o resto da sua vida. É ou não é? Estou falando besteira. Casamento é a mesma coisa. Casamento é igual. Tem hora que vai dar uns enjoos, e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo nesse barco? Cristo, Deus, me tira daqui, eu prefiro me afogar, Deus. Mas não, fica no barco, que é melhor. Vai adornando, vai cuidando, que uma hora a viagem fica tranquila. Amém? Em nome de Jesus. Pedro chegou focado e vieram as viúvas na melhor das intenções. Olha, Pedro, olha aqui. Sempre tem uns enviados com as melhores das intenções, né? Não tem? Aquele familiar que te liga, fala assim, estou te falando porque eu sou seu amigo. Eu estou te falando para você não fazer isso porque eu sou sua amiga. Na melhor das intenções. Não fica com esse homem. Olha, eu estou te falando como eu falaria para uma filha minha. Eu falaria para minha filha largar. Tadinho, sabe nada da palavra. A pessoa, coitada, ela vai com a melhor das intenções. Igual essas viúvas que vieram chorando. Olha, Pedro, olha aqui o que ela fazia. Que bonito. Olha aqui, como é que pode? Pedro, você achou que ele chorou junto? Olha o que Pedro faz com elas. Versículo de número 40. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas. Presta atenção aqui em mim. Pedro fez sair todas elas. Por quê? Porque aquilo estava tirando ele do foco. Tire da sua vida tudo aquilo que tira você do foco. De crescer, de avançar, de viver os planos que Deus tem para você. Deus tem planos para você. Desde o ventre da sua mãe. Eu não vivi nenhum deles até hoje. É porque você não fez sair nenhuma viúva até hoje. Você não fez sair nada que te tira do foco. Vou falar de coisas práticas, mas poxa, me tira do foco de orar quando eu fico no celular direto. E hoje quem não fica, né? A gente tem que vigiar. Mas não vou falar disso, que senão, né, a gente fica aqui só falando coisas bonitas e tudo, mas eu quero falar da palavra, do poder de Deus. A gente precisa entender o que é que está tirando o meu foco. Às vezes é a preocupação demais com meu filho. Eu me preocupo demais, pastora, com ele. Eu tenho medo dele sair de casa. Eu tenho medo da hora que ele sai do trabalho. Eu tenho medo da minha família. Eu tenho medo da minha mãe. Esse corona, então, só Deus. Faz sair o medo, irmã, porque isso tira você do foco. Foca na bênção, não foca na derrota.
Foca na palavra, foca na promessa, não foca no medo. Medo todo mundo aqui sente. Mentiroso é quem falar que não sente. Sente sim. Mas não alimente o medo, porque ele vai fazer você não ressuscitar a Dorcas. Se aquelas mulheres ficam falando e Pedro sai do foco, é verdade, né? Se o Pedro chora junto, acabou Dorcas, pode enterrar. Se não fizer sair aquilo que tira você do foco, não vai reviver aquilo que realmente estava perdido. Seus sonhos, ou seja lá o que for, é Deus que está falando aqui. É Deus que está falando. Aquelas pessoas, ele fez sair a todas elas. Depois ele fez o seguinte, vai aprendendo. Se você quer vencer, vai aprendendo. Mas Pedro, fazendo-a sair, primeiro passo, ele fez sair a todas as mulheres que tiravam ele do foco. Primeira coisa, tire tudo que da sua vida que tira você do foco. Segundo, pôs-se de joelhos e orou. Não podemos, olha aqui para mim, não podemos desprezar a oração de joelhos. Pastora, mas eu tenho um negócio aqui na patela que fica difícil. Eu estou falando, é claro, de uma forma geral. A igreja de Cristo ficou permissiva demais. Essa é a verdade. A igreja de Cristo ficou muito legalzinha. Falando em outras palavras. Servir a Cristo é viver em abundância de alegria. É verdade. Quem tem o Espírito de Deus não tem descontentamento. Quem tem o Espírito de Deus está sempre contente. Ainda que lutas venham, você tem alguém em quem você confia e que não te desampara. Por isso você vive alegre. Não é que a gente é um bando de bobo alegre que sai rindo pela rua igual um palhaço. Não estou falando disso. Porque o palhaço, até o palhaço. Estou falando aqui do palhaço, mas o que o palhaço faz? Por que existe essa expressão? Não é desprezando a profissão do palhaço, não. Não é desprezando, não. É porque ele põe um sorriso fixo aqui no rosto com aquela maquiagem e ele está sempre rindo, mas às vezes por dentro está chorando. Eu não estou falando para você sair aí com aquele sorriso fixo no rosto. Não, não. Eu estou falando da alegria que há no Espírito de Deus. E por que tem cristãos aqui que não estão contentes, que não estão alegres? Porque o Espírito de Deus está lá, ó. Está lá igual Dorcas enterrado. Está lá perdido. Não despreze a oração de joelhos. Por que de joelhos? Porque você foca. Por que Deus preza tanto essa oração de joelhos? Porque antigamente se orava de joelhos. Porque você fica focado, você não tem para onde olhar. Você fica ali concentrado, não se distrai com nada. É um lugar onde eu reconheço que Ele é grande e eu dependo dEle. Ensinamos na igreja autoridade. Sim, ensinamos. Ensinamos que você deve ter fé e autoridade para mandar as viúvas, né, embora, fazer sair da tua vida. Mas também ensinamos que você é dependente dEle. Eu sou dependente dEle. Pedro veio fazer um milagre, não veio? A sombra dele não curava as pessoas? Curava, mas ele se pôs de joelhos. Chegamos no momento da nossa vida espiritual que você acha que você não precisa mais ficar de joelhos. E eu não digo só fisicamente não, eu digo espiritualmente. Pedro, primeiro passo, tirou da vida dele, daquele propósito, tudo que tirava ele do foco. Segundo, ele se colocou de joelhos. Ele se colocou na presença de Deus e aí ele orou. E só depois ele orou. E quando ele ora, ele diz o seguinte, aqui no versículo, ainda no versículo 40. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo a Pedro, assentou-se. O que ele fez em seguida? Ora e olha para onde? Ele olha para o corpo estava o quê? Morto. Ele olha para a situação impossível. Ele olha para o problema e dirige ao problema. Ele se dirige ao problema. Olha aqui para mim. Não fuja do seu problema. Ele existe, ele é real. Ah, eu venho na igreja para me refugiar. Não, você tem que vir para a igreja para você orar, determinar, mandar a saída desse mal embora. Igreja é refúgio, é claro.
Eu me lembro que no início da minha conversão, quantas e quantas vezes, quando eu enfrentava a síndrome, né, as crises de ansiedade, quantas e quantas vezes eu passava, e graças a Deus que tinha uma igreja aberta, quando eu pedia para o obreiro que ficava lá na porta, colocar a mão na minha cabeça e falar assim, ora por mim que eu estou com uma angústia muito grande. Eu estou com uma angústia tão grande, eu estou indo para o trabalho agora, e eu preciso dessa oração. E eles oravam. Igreja é refúgio, sim, mas é lugar de libertação. É lugar de oração, é lugar de mandar embora aquilo que não vem de Deus. É lugar de conserto, é lugar de fazer novas criaturas. É lugar de transformação, é lugar de renovo, é lugar de restituição. É lugar de tudo isso. Pedro, então, ele faz sair tudo aquilo que não vem de Deus. Ele se coloca de joelhos, reconhece a dependência dele para com o Senhor. Em seguida ele ora. E depois ele se dirige ao problema e diga, levanta-te. Ele diz, levanta-te para o problema. Ele diz, problema, você não existe mais. Adultério, vai haver fidelidade. Em nome de Jesus. Eu declaro, vai haver prosperidade. Pedro nos ensina a fala claríssima de um servo verdadeiro de Deus. Focado no que vai fazer, focado no que Deus dirigiu, que não se distrai, que não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, nem para a idolatria, nem para a incredulidade. Pedro ensina corretamente como fazermos a oração da fé, que ressuscitou um morto. Ele orou, a Bíblia não diz de que forma ele orou, mas ele orou. Mas depois que ele orou, e não importa a oração que você fizer, você pode até chorar na presença de Deus, Deus, eu preciso da tua ajuda, oh meu Deus, o Senhor é o meu socorro, mas não ficar só nisso. Tem gente que só fica nisso. Mas não se dirige para aquilo que está morto, para o problema, e fala, ô problema, a partir de hoje você não existe mais. A partir de hoje você não faz parte mais dessa casa. A partir de hoje, no meu filho, você não toca mais. Ô filho, ainda que ele não esteja lá, ô filho, vem para Jesus agora. Nossa luta é espiritual e é isso que tem acontecido no nosso meio. As pessoas não têm usado a sua autoridade. Não têm usado a autoridade que tem. Qual era a diferença de Pedro para nós? Andou com Jesus e era cheio do Espírito Santo. Tem alguma diferença entre nós e ele? Andamos com Jesus, somos cheios do Espírito Santo. Se você ainda não é, tem que buscar a Deus que Ele vai te dar. E aqui, olha só que interessante, é isso que eu quero que você preste mais atenção aqui. Quando ele disse para o corpo, Tabita, levanta-te, ela fez o quê, pessoal? Ela abriu os olhos. O milagre aconteceu? Aconteceu, mas ela levantou? Não, ela só abriu os olhos. Às vezes oramos para que milagres aconteçam na nossa vida e ainda não percebemos que ele já começou a acontecer. Ah, mas ela não está de pé. Mas ela abriu os olhos. Ela estava viva. Seu casamento pode ser transformado, vai ser transformado, é transformado a partir do momento que você faz isso. Deixa eu tirar tudo que me tira do foco. O que tira do foco uma mulher que está em crise no casamento? Primeiro, comparação. Ixi, olha o casamento dela aqui. Que beleza, eles saem juntos para jantar. Ai, olha só. Que lindo. Aí olha para o marido e fala, meu Deus do céu. Se o trovão e o mar se oh, não basta. Comparação é uma das coisas que te tiram do foco. Hoje você vai fazer isso. Eu não quero que você saia daqui igual. Hoje você vai fazer uma lista daquilo que tira você do foco. Para o seu problema, para aquilo que está morto. Ah, está morta a minha autoestima. Não tenho mais vontade de me arrumar. Para quê? Antes eu me arrumava para ele, mas... não adianta nada agora. Se arrume para Jesus. Amém? Se você se arrumar para Jesus, você nunca erra, minha irmã. Você não erra no decote, você não erra no comprimento da saia. Você não erra em nada, amiga. Se você se arrumar para Jesus, tá bom para Jesus? Aí você fala assim, olha no espelho e fala, para Jesus tá bom? Ih, tá não bom. Tá bom não.
Agora você se arruma pensando na vizinha, você se arruma pensando em ser melhor que a outra, em parecer mais magra que a outra. Você se arruma querendo... Pô, se for para homem, então Deus me livre, eu nem passa isso pela minha cabeça. Mas tem gente que faz, não podemos ser bobinho e achar que não. Né? Mas isso é coisa séria que a gente tem que ver. Tirando do foco, está me tirando do foco. Qual é o seu problema? O que está morto? Faça uma lista. Isso me tira do foco. Isso eu não quero mais para mim, porque senão... não vai ressuscitar a Dorcas, não, um milagre não vai chegar. Em seguida, tirei tudo do foco, eu vou entrar na presença de Deus mesmo. Pessoal, esse negócio de se colocar de joelhos, o pastor Jaime tem feito aqui, tem acontecido em todas as igrejas da graça, quarta-feira, a família, você de joelhos e a sua família de pé. Como é importante, quem percebe a diferença quando se ora de joelhos aqui? Levanta a mão. E às vezes tem gente aqui que nunca fez essa oração de joelhos. Deixa eu dar uma dica para você. Aqui no Shopping do Povo tem uma almofadinha. É sério, gente. Eu já fui procurar. Uma almofadinha nota 10. Eu não sei se a dona Eliana tem ainda. Mas tem para homem, para mulher e para criança. Uma belezinha. E é bem fofinha mesmo. O joelho não dói. Dá para você ficar umas 3 horas lá. Quem conhece essa almofadinha? Alguém já viu ali? Aí, bastante gente, né? E é interessante isso. Por que eu estou falando isso? Esse ano eu vou fazer um propósito pessoal, diferente. Eu vou fazer o meu propósito pessoal, onde aquilo que ainda não está resolvido, eu vou me colocar de joelhos diante dessa. Mas é coisa para mudar completamente. Agora a gente fez a oração aqui para que o coronavírus fosse embora. É oração assim, igual a de Pedro mesmo. Essa oração que não aceita papinho, que não aceita olhar para o passado. Aquelas mulheres foram levar o que para ele? O passado da Dorcas. Ele estava preocupado, era com o futuro. O que ele ia fazer dali para frente. Ele não queria olhar para o que Dorcas tinha feito. Tem gente que está aqui hoje que só olha para o que o dia fez. Um dia eu fui usada, um dia eu fiz isso, um dia eu vi aquilo, um dia eu evangelizei, mas hoje acho que passou minha hora, passou nada. Transformou, a história agora é outra. Tem que fazer outra coisa. Ué, se Deus não quisesse mais te usar, Ele fazia assim, tirava seu fôlego de vida e agora você estava lá no cemitério. Eu estou falando besteira aqui? Não estou. Se você está viva hoje é porque ainda tem propósito para você. Gente, é óbvio. É porque hoje eu já estou já meio assim, né? Como é que eu vou evangelizar? Não vai andar, não vai com o grupo andar, mas vai fazer outra coisa. Deus vai te dar o que é para fazer, pode ter certeza disso. O problema é que você compara com o que você foi lá atrás. As pessoas vão sendo transformadas. A pastora Thaís não vai estar aqui para sempre cuidando de mulher. Deus vai dar outra mulher, vai ficar aqui, vai cuidando das outras gerações que virão. E eu vou fazer outras coisas, Deus vai me chamar para outras coisas, assim como foi com você também. Não pode deixar de ser usada. Ponto. E Deus quer te usar, de alguma forma, e Ele está te mostrando. O problema é que você ainda não fez sair as viúvas que te fazem olhar para o passado. O problema é que você está alimentando as viúvas e abraçando elas. Esse é que é o problema. Mas não, Ele determina, Ele ora de joelhos, Ele transforma toda aquela situação, mas ela não se levanta. Ela abre só os olhos. E o que acontece? Em seguida que ela abre os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Ela se senta, minha amiga, olha aqui para mim. O milagre não aconteceu da forma que ele falou. Foi ou não foi? Ele falou, menina, levanta-te. Ela ficou, abriu o olho, sentou. E ele lá. Ele podia ter pensado, puxa, fui envergonhado. Nunca aceite, olha aqui para mim, nunca aceite nenhuma acusação do inimigo. Deus, em nenhum momento, te traz palavras ou sentimentos que te diminuem. Nunca, jamais. É Deus que está pesando a mão. Para com isso. Pode parar com essa graça. Não é isso não. É o inimigo colocando em você sentimentos para te diminuir e achar que você não é capaz de vencer aquela situação. E como o diabo tem enganado, principalmente mulheres, acerca disso. Porque a mulher é mais sentimental. Ao mesmo tempo que ela sente muitas coisas que um homem não sente, eu te falei que esse homem não era confiável. Eu olhei no olho dele e senti um negócio estranho. A gente é ou não é assim? E o marido tem que ficar quieto, né? Mas vou dar uma dica para você, não fala nada não. Não fala assim, eu falei. Ele já sabe o que você falou.
Vai arrumar uma briga. Eu te falei que não era para fazer negócio com ele, essa pessoa, essa mulher e tal. Mas ao mesmo tempo que ela tem essa sensibilidade, ela pode vigiar para se sensibilizar demais. Lembre-se desta palavra, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Sentimentos são bons, mas não devem ser alimentados demais. Nunca, né? Aqui Pedro foi rápido quando disse que tomou ela pela mão e fez o quê? Oh, levanta aí agora. Pedro foi e tomou ela pela mão. Vamos ver aqui o que ele fez para terminar. Diz assim: e ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-la viva. Ele só mostrou o milagre quando tinha acontecido do jeitinho que ele determinou. Vem aqui, dá a mão para mim que tu vai ficar de pé agora. Às vezes você ora e fala assim: mas parece que nada muda. Está mudando, irmã. Está mudando, sabe por quê? A oração de um justo é sempre ouvida. É sempre ouvida. Mas não estou vendo nada. Deus não falou nada que ia te mostrar sinais. Deixa ele trabalhar. Se Pedro esperasse pelos sinais, ele poderia falar o quê? Fui envergonhado. Mas ele não foi, coisa nenhuma. Ela abriu, ela estava viva, ele toma ela pela mão, às vezes vai exigir um esforço ainda maior de você, bem no finalzinho. Nossa, como assim agora? Como é que eu vou fazer? Vai exigir aquele esforço maior. Pega pela mão e vai, porque o milagre vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Ele mostra para quem? Aquela mulher viva. Para as viúvas, lembra delas? Que ficavam olhando lá para o passado. Pedro coloca na cara delas o presente. Está aqui, ó. É isso que Jesus quer fazer. Jesus quer fazer isso aqui, ó. O presente, o futuro, o renovo. Para de ficar olhando para o passado, porque isso não vira nada e não vai fazer você sair do lugar. Um dia meu casamento foi bom, um dia meu filho me obedecia, mas foi conhecer aquela praga daquele menino e de repente... Estou brincando aqui com você, não fala isso, abençoa. Foi conhecer aquele menino, entrou naquela escola, entrou naquela faculdade, pronto, se perdeu. Não interessa. Para de olhar para o passado. Foi culpa minha, eu que fiz. Aconteceu, o problema está lá. Mas a solução também está aqui. E você vive para ver essa solução. E não para que um dia eles foram e um dia eles viveram. Porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Não importa o que você perdeu, não importa. O que Jesus tem para você é novidade de vida e vida com abundância.